Olá, eu sou a Camila Silva, tenho 32 anos, sou uma mulher preta, pouco retinta, cabelos crespos na altura do ombro, tô usando uma blusa branca com detalhes coloridos e com fundo branco aqui atrás de mim. Então eu comecei minha carreira aí com 18 anos, fiz no telemarketing, né, basicamente na Atento. Eu era operadora de telemarketing de cobrança. Então, eu fiquei lá no meu primeiro ano, foi bem depois de sair do ensino médio, né? Então, minha mãe falou assim: ei, Camila, vai trabalhar, fazer faculdade, né? Deu aquela pressão. Eu não sabia bem exatamente o que fazer, do que eu queria tal. E como não tinha experiência, né? Então, acho que é importante até dar um contexto. Eu sou uma mulher preta, periférica também da cidade de São Paulo. E lá a gente não tem tantas opções, enfim, até como algumas outras pessoas têm. Então, eu comecei minha carreira no call center. E depois de lá, que eu fiquei um ano na Atento, eu continuei no call center, junto atrelando a faculdade, né, que fazia a Uninove. Então, eu sempre saí do telemarketing, mas aí eu comecei a ficar especialista em cobrança. Então, eu comecei a atuar em alguns escritórios de advocacias que o banco contratava, né, algumas empresas como o Bradesco, Banco Sofisa, enfim. E lá eu era responsável, olha que louco, eu era responsável em negociar as dívidas dos clientes que estavam com a parcela do carro em aberto. Então, desde quando ele atrasava uma de 60 ou até quando ele estava atrasando 55 de 60, né? E a nossa meta era sempre as entregas amigáveis. Então, basicamente, meu trabalho era convencer as pessoas a devolverem um carro para o banco, o carro que elas já tinham, né, pagado uma grande parte. Então, sem perceber, eu já vendia, né? Mas o meu processo era de cobrança. Então, acho que lá eu sempre fui uma pessoa muito criativa e eu sempre tentei ver fora da caixinha, né? Então, eu não era muito aquela pessoa que te ligava: olá, meu nome é Camila, fala não sei o que lá, não sei o que lá, tudo bem? Não, eu sempre falava: tudo bem, Ronde? Poxa, aqui é a Camila, tal, sou do escritório tal X do Banco Bradesco ou do Banco X, e eu vi que você, poxa, tá com algumas questões aí em aberto, eu tô ligando para te ajudar. Né? Queria muito entender como que eu consigo otimizar isso, ou como a gente consegue pensar alguma solução e tal. E isso sempre acabou sendo um diferencial, né? Porque por mais que as empresas fossem muito padrões, que era a minha dificuldade, que tinha uma monitoria, que tinha um script, eu sempre quis criar o meu script, né? Então, eu sempre falava que cada cliente era um cliente. Então, desde falar para uma senhorinha de idade que tinha financiado um carro para um genro que nem existia mais, para ela guardar dinheiro embaixo do colchão, eu falava isso de verdade, para ela conseguir juntar dinheiro para fazer um acordo para o banco e até, de repente, de realmente mostrar que aquilo faria mais sentido, né? Então, eu comecei a me destacar até dentro dessa carreira, sempre tentando pensar um pouco fora da caixa e tratando pessoas sempre nesse lado mais pessoal, no sentido Mais de humano. mais humano. É, exatamente isso. Eu acho E que aí tem um de ponto lá eu fui. legal que você comentou aqui, né? E aí até para a galera ter o contexto aqui, né? Quando a Camila me contou um pouco dessa história antes da gente começar a gravação aqui, eu também trabalhei em empresa de call center, comecei minha carreira ali e, cara, o quanto aquilo gera uma base para você absurda, né? Porque assim, independente de ser ativo, que era o teu caso, eu nunca fui ativo, eu sempre fui receptivo. Mas, cara, você tá pro telefone tentando resolver um problema, tentando ajudar alguém, né? Então, essa empatia, esse criar esse elo com as outras pessoas, parece que não, mas assim, o call center gera para quem presta atenção nessa oportunidade esse conhecimento que a maioria das pessoas que não passaram por esse tipo de experiência não tem, né? E como você falou bem aqui, né? Se colocar no lugar do outro, como é que eu posso ajudar alguém, né? Então ali começou a tua veia, vamos dizer assim, comercial, né? Fazendo uma Exato. venda em prol de uma melhora ali, de trazer o resultado para a companhia. Isso. E eu sempre entendia que muitas vezes, eu acredito que em tudo na vida, tá? Onde a gente tem que acreditar muito naquilo. De repente, Hum? eu sempre acreditava que, o pessoal falava, mas o cara vai devolver para o banco. Mas aí eu sempre puxava Detran, assim, eu ia assim, munida de argumentos, né? Eu falava assim, poxa, tem dívidas atrasadas no Detran, tem alguma questão, tá numa situação difícil, né? Você vai ficar com uma restrição por muito tempo. Então, faz sentido, às vezes, você ter o seu nome de volta, né? Reestruturado e começar do zero. Então, as pessoas muitas vezes sensibilizavam, era um valor super irrisório na época, mas a gente está falando de call center, que é um cenário totalmente diferente. Então, para mim, além da comissão, enfim, eu tinha aquele propósito sempre de ajudar. E é o que você falou, eu acredito que os profissionais que passaram por um call center, eles têm muito essa visão e essa empatia de ouvir, né? Muito mais a pessoa que está do outro lado, e até quando me ligam, enfim, para vender algum serviço que não faz sentido, eu faço até hoje, eu sempre dou um feedback, falo assim, poxa, você foi muito bem, parabéns, ou poxa, né? Eu me dou essa liberdade porque eu sei que para mim faria sentido.
Mas trazendo um pouco, fui passando, fui galgando de escritório sempre, aí eu fui começando a ir para escritórios maiores, né? Enfim, com novos desafios muito maiores também. Até que eu cheguei naquele momento que eu peguei e falei assim, tá, e aí? Eu tô na publicidade, né? Eu já estava cursando. Tinha muito quando você cursa publicidade, essa pressão de trabalhar em agência, de fazer, e eu falei assim, cara, eu me vejo zero trabalhando em agência, em atendimento, não é isso bem que eu quero. Eu sempre fui muito criativa, né? Então, para você ter ideia, numa empresa que eu atuei, a gente fez um jingle falando de, sabe, de cobrança, incentivando os clientes a venderem. Então, eu sempre tive essa pegada muito forte do marketing dentro de mim, sem mesmo saber. Então, saindo ali da cobrança, eu tive um gerente, o Anderson, que ele trabalhou comigo num desses escritórios. Ele falou assim: Cá, abri uma corretora de plano de saúde e eu queria muito que você trabalhasse comigo. E eu falei: Poxa, Anderson, mas eu só sei cobrar, eu não sei vender, nunca trabalhei com venda, acho que não tem nada a ver. Ele falou: Cá, se você sabe cobrar, você sabe fazer o mais difícil da venda, que é convencer, fazer follow-up, enfim, ficar ali em cima. Então, você vai conseguir tirar de letra. E aí eu saí totalmente num cenário que eu sempre fui CLT, fui trabalhar praticamente, né, sozinha Aprendendo, mesmo. né? Eu Isso, equipo. exato, e sem salário, só com comissão, e a venda para quem trabalha nessa área era porta a porta, né? Então era pegar a bolsinha aqui embaixo, a prancheta, e realmente com uma base, fazer uma prospecção e vender plano de saúde, né? Então, para mim foi muito bom, porque eu comecei a aprender bastante sobre vendas, sobre como que funcionava essa escutativa, de entender os problemas, só que eu sempre fui muito coração, então o pessoal contava os problemas, as dores, eu ficava assim, né? Assim, não, vai dar tudo certo. Eu sempre, é o meu perfil, né? Uhum. E fiquei com ele, acho, quase um ano. Aí depois, realmente, tive uma oportunidade de um melhor amigo, que ele falou assim, Cá, tô trabalhando numa multinacional e eu tô ganhando 4 dígitos. Para vocês terem ideia como era Caraca, 4 discrepante. dígitos? Que ano que era É, isso? era, eu não sei se estou falando os dígitos certos, mas era R$ 2.000 que ele ganhava, mais Ah, R$ tá 2.000. bom. Tá bom. Então, isso era em 2012, 13, bastante tempo atrás. E aí eu falei, caramba, eu quero trabalhar numa multinacional também. Imagina, eu era super periférica, nunca tinha acessado esses locais assim. E Não, o aí eu olho fiz brilha, né? Você fala, cara, eu conversando esses dias com uma amiga aqui, eu falei disso, cara, não é tudo que você conseguiu até aqui, mas você percebe que você pode muito mais, né? E isso te abre uma energia, né? Uma força para você correr atrás que é fora de série, né? Imagino que foi essa sensação que você teve. Você olhou e falou, cara, eu posso mais, né? Não é só o que eu já tenho, dá para conseguir mais ainda, né? E era tipo R$ 2.000 de salário, sem comissão. Eu vou receber só de salário. Olha, para vocês terem ideia do mindset, como era do tipo, de conseguir acessar alguns espaços que eu não tinha nem ideia de como eu ia sair de uma Atento ou de uma empresa de cobrança que eu estava ali, né, muitas vezes muito atrás, né, e ter um pouco mais de acesso. Ele falou assim: não, você vai ser, acho que, auxiliar comercial, alguma coisa assim. Então, eu fui para a entrevista super imatura, eu lembro na época. E aí eu tenho muito carinho com todos os líderes que passaram pela minha vida. E aí eu fiz a reunião para trabalhar com telecomunicações. Era uma empresa que vendia SMS. E eu lembro até hoje que na entrevista eu falei exatamente assim: olha, se você me. Eu tô aprendendo a vender, mas se você me contratar, eu tenho certeza que você vai mudar a minha vida e eu vou conseguir realizar todos os meus sonhos. Eu falei isso na entrevista. Nossa. E eu sei que a diretora me adorou, assim, no nível que não, eu vou ensinar tudo para ela, vai, vamos fazer. E aí eu comecei a trabalhar na minha primeira multinacional, foi a IPCorp, Talco Telecom na época, vendendo SMS, que hoje em dia está cada vez menos. E foi o meu processo de aprendizado mesmo. Então, eu tinha um perfil mais hunter, né, de caçar oportunidades, de ir atrás. Então, tudo que eu comecei a aprender como vendendo porta a porta, eu comecei a deixar algo mais, era um cargo mais inside sales, né? Então, algumas vezes eu tive possibilidade de fazer algumas viagens pela empresa. Então, imagina para uma mulher preta periférica viajar pela empresa, pegar um avião e ir até o Rio de Janeiro para fazer uma reunião. Então, para mim, eu estava assim, caramba, existe esse mundo.